Boa Ô, noite, professor. professor, Boa noite. Oi. você vai passar algum trabalho semestral? Tem um trabalho já para ser feito. Deixa eu ver se tem. Na realidade, olha, eu acho que tem. Só um minutinho. Se não me engano, eu já postei no AVA. Professor, eu ia perguntar relacionado a isso. Aqui é a Kézia que está falando. Pois não. Eu entrei no AVA agora para responder. Eu vi que Aham, tem uma atividade lá na seção 3, se eu não me engano. isso. E só que está constando para mim que era hoje até às 19 horas. Isso. Ah, então, peraí. Mas você falou, professor, que até às 19 horas, porque o senhor ia debater hoje em sala de Verdade. aula. Não, é verdade. Bem, de fato, confesso que eu não lembrava. Alguém não fez? Alguém não perdeu esse prazo? Eu entrei para responder agora, não consegui. Tá, mais alguém? Também. Eu também. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou reabrir até segunda, tudo bem? Tá perfeito. Tá, eu reabro e vocês conseguem fazer no final de semana? Sim, Tá, consigo, professor. então Obrigada. eu vou reabrir a atividade, e aí, mas é só pelo final de semana, tá? Então eu vou ter que fechar na segunda-feira, porque eu preciso já ter alguma atividade com nota para vocês, a coordenação já está cobrando. Professor, e referente a algum trabalho extenso, assim, de entregar para o senhor, você vai fazer? E não, na realidade a gente vai ficar fazendo essas pequenas atividades. Ah, não, tá, beleza. Porque Tá. se você fosse fazer, eu só ia falar assim para não colocar para entregar dia 20, porque eu já tenho um trabalho também. Tá, não, a gente Ele, pelo jeito, é bem extenso o trabalho, é uma pesquisa, mas é extensa. tá, não, tudo bem. Vão ser pequenas atividades, assim, eu prefiro trabalhar assim, Perfeito. porque isso dilui mais as atividades, né, ao longo do bimestre, né, que a gente pensa nas atividades de forma bimestral, e eu acho que não sobrecarrega vocês, assim. Ah, tá bom, obrigada, viu? Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa aula. Olha, a gente vai terminar a unidade 1, tá? A unidade 1, que é essa aqui. A gente está falando sobre a cientificidade, né, do conhecimento, e a gente estava falando sobre os tipos de conhecimento. Só para contextualizar, né, a gente começou a falar um pouco da ciência como um todo, né, falei um pouco da história lá na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou do senso comum e do conhecimento filosófico, né, e aí a aula de hoje, a gente vai fechar essa parte falando do conhecimento científico. E logo em seguida, ainda nessa aula, a gente vai falar um pouco dos conceitos relacionados à pesquisa científica, tá? Então, vai ser esse o nosso conteúdo de hoje. Tá? Então, é esse o nosso conteúdo, nosso título da primeira parte da aula, tá? Os tipos de conhecimento, né? O conhecimento científico, que está correspondendo à unidade 1, seção 4, do nosso AVA, e seção 1.4 do livro texto, tá? O livro da disciplina. Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Eu trago esse slide para lembrar que vocês precisam ter feito algumas atividades, tá? Seção 3, atividade de aprendizagem, lá da unidade 1. Leitura da seção 1.4 do livro didático, tá? É sempre importante também que vocês façam a leitura do livro didático, porque ele complementa, na realidade, o que eu falo aqui é um complemento para ele, né? Porque tudo lá tá tá mais amplo, tá em maior quantidade. A atividade diagnóstica também dessa sessão que eu vou falar agora, tá? Que são 3 questões de múltipla escolha a respeito do assunto que a gente vai abordar. E também a web aula, que é um complemento lá da leitura do livro, né? E também associada à mesma sessão. Então, é isso aqui, eu já comentei, né? O que a gente já viu ao longo desses nossos encontros, né? Que começou, é o seu terceiro, se eu não me engano. Tipos de conhecimento, de forma geral, senso comum e filosófico, e hoje o conhecimento científico, tá bom? Só para lembrar, né, que não existe um conhecimento melhor que outro ou pior, né? Todos são conhecimentos válidos, reconhecidos pela metodologia, né, científica, né, senso comum, ensino religioso também, né, o conhecimento religioso, ele também é um conhecimento considerado e válido, né,
dentre os existentes, a gente só não abordou porque o nosso livro-texto não aborda, mas a gente cita que a existência dele, né? Então, o conhecimento religioso também é um que compõe os tipos de conhecimento, conhecimentos, né? Reconhecidos pela humanidade. E não há nenhum melhor que o outro. Todos são válidos para situações específicas dentro dos seus contextos. E aí, entrando já em conhecimento científico, eu posso dizer que um dos objetivos, ou o principal objetivo dele, né, vou falar mais à frente, aos poucos, assim, eu vou definindo, tá? Conhecimento científico. É aproximar da verdade, né? Mas o que é a verdade, né? A gente pode... É muito relativo esse conceito também, né? A verdade. A verdade é aquilo que a gente busca para alguma investigação específica, ou ampla que seja, né? Então, é chegar o mais próximo possível dela, né? Para conduzir nossa vida, ao entendimento dos fenômenos, tá? Sejam naturais, sejam sociais. Então, por que a gente tenta sempre entender e compreender as coisas? Porque a gente quer sempre tirar o melhor proveito das coisas, né? Não para ser um aproveitador, mas é para ter qualidade de vida, né? Para ter uma vida boa, para ter uma vida saudável, uma vida longa, né? E uma vida com boas condições, sejam financeiras, sociais, cívicas, mentais, né? Enfim, no geral. Então, é por isso que as investigações, né, que nos permitem viver continuamente na busca do que é melhor, é essa a verdade que a gente busca, tá? Dentro do conhecimento científico, é isso que ele considera como sendo a verdade. Para isso, há uma necessidade da adoção, né, de práticas, tá, que venham maximizar justamente os acertos, assim. É a gente não perder tempo, né, porque a vida passa rápido, né, a vida é curta, né, a vida, a gente já, em tempos, vamos falar dos nossos tempos agora, né, a gente é bombardeado de coisas, né? Vocês estudam, vocês trabalham, vocês têm família, vocês têm a vida para viver, né? Nossa, vamos incluir aí. E a maximização de acertos que está aparecendo aí no slide, né? Que é a adoção de práticas que maximizem os acertos das práticas que a gente realiza, e aí eu vou me focar na prática científica, é justamente para evitar perda de tempo, evitar desperdício, evitar prejuízo, e aí o prejuízo de qualquer tipo, tá? Seja prejuízo financeiro ou não, tá? Para quê? Para que a gente aperfeiçoe tudo que a gente quer fazer, né? No trabalho, faça da melhor forma, no menor tempo, com o menor desgaste, né? Para não nos desgastar. E isso é a construção do conhecimento, tá? E por mais que a gente não perceba, não lembre muitas vezes, quando a gente está praticando um método, né? Uma técnica, no trabalho, na escola, em casa mesmo, a gente está praticando o conhecimento científico. Tá? Então, eu vou falar um pouco das características do que é conhecimento, características do que é o conhecimento científico, tá? Do que é um método científico. E aí vocês vão, muitas vezes, vocês vão poder perceber que muito do que a gente faz no nosso dia a dia comum, né? A gente não percebe, mas a gente pratica ciência. Tá? A gente pratica ciência continuamente. É quase que um ato... É intuitivo nosso, a gente é natural, né? Agora, quando a gente formaliza isso, aí assim, aí entra na parte metodológica de fato, porque a gente documenta, né? Vamos lá. A ciência, né? A ciência, ela trata de um conhecimento, né, que é construído a partir de demonstrações e de prova. Então, é aí que entra a diferença principal do que a gente chama de conhecimento científico para os demais conhecimentos, tá? Da filosofia, do senso comum e também do ensino religioso, tá? Do conhecimento religioso. Por quê? Porque
o científico, ele exige demonstração. A gente precisa fazer o que ele chama de experimentação, tá? Ou seja uma intervenção, seja uma observação e uma constatação, tá? Mas, de alguma forma, a gente precisa de provas, tá? Para gente e isso, provas obtidas por métodos sistematizados, tá? Não, ou seja, não é fazer de qualquer jeito, é fazer com técnicas e chegar num resultado, seja o resultado que a gente esperava ou não, porque isso pode acontecer também, tá? Mesmo na pesquisa científica. É possível da gente construir todo um protocolo de pesquisa, um planejamento e levantar todas as hipóteses que a gente deseja investigar e, de repente, a gente chegar num resultado que não era exatamente o que a gente esperava. Isso acontece muito, mas isso não invalida qualquer tipo de estudo ou pesquisa. Isso só levou para um resultado diferente do que se esperava. Ponto. Se chegou no resultado, tem provas, né? Certo? E aí, as autoras do nosso livro, do nosso material, elas classificam o conhecimento científico dividindo ele em 3 grandes campos, tá? 3 grandes campos. Na realidade, é só nesse momento aqui que a gente vai citar isso, e talvez uma vez ou outra a gente traga nos próximos encontros, né, tá? Porque nesse de hoje, esse vai ser o único momento em que eu vou mostrar os campos que existem de acordo os campos do conhecimento científico que existem de acordo com as nossas autoras. Tá? É o que elas chamam de empíricos formais, né, que são empíricos é a prática, né, então são aqueles práticos, de certa forma, formalizados, por isso que tem esse nome, empírico formal. Os formais, que são os teóricos, né, mais teorizados e tal, e o que ele chama de campos hermenêuticos, tá? Que, na realidade, é a ciência da palavra. Tá? Então, basicamente, aqui se inclui os documentos técnicos e científicos, né, que é o uso das palavras, da linguagem oficial, do idioma, né, da redação oficial, coisas do tipo. E aí eu trago que eles chamam excerto, né, os nossos professores têm esse hábito de chamar o excerto, que é nada mais do que uma citação que eu trouxe do livro texto, tá? Diz assim: a produção do conhecimento científico propicia o entendimento das coisas. É essa a verdade que a gente busca, tá? Demonstrando como elas ocorrem e os motivos para ocorrerem dessa forma. Tá? Então, essa frase reforça justamente aquele primeiro slide que eu mostrei, né? Que é a busca pela verdade. Então, é só para reforçar, né? Essa verdade é o entendimento, né? Eu quero entender por que acontece isso, por que faz assim, por que faz assado. Quando a gente compreende, né, a lógica, a gente sempre fala assim, agora entendi a lógica da coisa, por que acontece assim, assado, né? Então, esse momento é um momento que a gente encontra a verdade. E aí, esse momento que a gente encontra a verdade é justamente o momento da descoberta, tá? E a descoberta, né, feita pelo conhecimento científico, pelo método científico, ela é feita com a produção do conhecimento. Ela tem como resultado produção de conhecimento, né? Algo sempre é aprendido, né? É como se a gente estivesse vendo coisas que a gente não via antes, que é o que, inclusive, está escrito aqui, né? A descoberta é deixar algo à vista. Muitas vezes, quando a gente vivencia uma situação, está num novo trabalho, está numa nova disciplina, está num novo curso, mudou de cidade, né? Enfim, nesses contextos, por exemplo, num primeiro contato, a gente pode não perceber muitas coisas,
né? Mas a partir do momento que a gente começa a observar, a compreender a dinâmica, por que que as coisas acontecem de um jeito ou de outro, por que que o tempo aqui é diferente de lá, né? Mais quente ou mais frio, por que chove mais ou chove menos, né? Por que que no meu trabalho me ensinaram a fazer uma coisa que tem que ser de um jeito, mas eu fazia de outro, né? Quando a gente se questiona, a gente está buscando justamente a verdade, né? Que é aí a gente produz, quando a gente compreende, né, os porquês que a gente dos nossos questionamentos, a gente produz e aí a gente enxerga as coisas. Ou seja, deixou à vista, né? Tá claro, clareou, tá? Clareou. É construir um caminho, né? Um caminho para descoberta. E esse caminho ele quase sempre é feito, ele é construído com o método científico, por mais que a gente não se dê conta disso. A ciência, né, a ciência moderna, ela nasceu, como a gente viu lá na primeira aula, motivada pelo surgimento do capitalismo, né? Não foi assim simplesmente só. Na verdade, ela não nasceu, né? Ela se desenvolveu mais nesse momento da história da humanidade, quando o capitalismo surgiu, né? Esse novo sistema aí, na época, né? Para quê? Para que, principalmente a classe burguesa do momento em que ele vai se formando, para que ela pudesse extrair as coisas dos recursos, ganhar mais, extrair sempre mais o melhor, e de certa forma, nesse momento, né, em que a ciência ela se desenvolve mais rapidamente, em paralelo com o surgimento do capitalismo, foi um momento de exploração. Tá? Foi um momento de exploração, obviamente, de recursos naturais, exploração de mão de obra, né? Então, a classe burguesa, nesse momento, se aproveitou muito, né, da classe trabalhadora, mas esse foi um processo que ocorreu, e essa é a parte ruim, eu posso dizer assim, da história, mas foi onde a ciência ela teve bastante evolução, tá? E é justamente nesse momento que a gente chama isso de ciência moderna, tá? Ciência moderna é motivada pelo surgimento do capitalismo. Ela nasceu como uma alternativa, né? Obviamente, para compreender os fenômenos e extrair desses fenômenos o máximo possível de ganho, né? Como que a gente vai se dar bem? O que eu posso extrair para eu sempre ganhar? É com esse pensamento que o capitalismo operou, né? Opera, né? Especialmente os naturais, né? Os fenômenos naturais, né? Como antes, né? Na história bem passada, esses fenômenos naturais eram explicados pela mitologia, porque não se sabia porque eles ocorriam, né? E tentava-se sempre, ou nós, pessoas racionais, né? Nós, seres humanos racionais, sempre tentamos entender as coisas, e como não havia uma explicação lógica, né? Racional, era a mitologia quem explicava. E aí, a partir de então, com a ciência se desenvolvendo, passou-se a entender, né? Por que chove, por que não chove, por que faz frio, por que faz calor, em que época isso ocorre, né? Tanto que está aí a meteorologia, né? A ciência, assim, incrível, né? Nós somos tão apegados a ela que todos os telejornais mostram, né, previsão do tempo todos os dias, né, várias vezes ao dia, todos os canais de comunicação, redes sociais que a gente entra, estão sempre de olho no tempo, né? Então, é claro que a gente não domina, né? A gente não decide quando vai chover ou não, né? Se bem que eu já vi até produção de chuva
artificial, né? Mas está longe ainda da gente dominar. Eu, sinceramente, não creio. Aí é uma opinião minha, que o homem vai ainda dominar o tempo. A meteorologia, o tempo de meteorológico. Né? Isso vai nos dar, obviamente, condições de nos colocar no centro de tudo. Nós somos o homem quer ser o centro de tudo. Assim, pensando numa visão bem egocêntrica, né? Isso é uma frase das autoras do nosso livro, mas assim, é só uma visão, né? Desse conteúdo, não que elas estejam dizendo que esse é o pensamento, é a visão delas. Teve um movimento humanista, né, que ele surgiu na Europa do século XIV. Esse movimento foi um dos que marcou o desenvolvimento da ciência. Tá? Então, alguns pensadores europeus, né, alguns intelectuais, lá no século XIV, eles tentaram justamente diminuir o poder da igreja, né, que dominava, a igreja católica era o governo, né, era o Estado, né, era o governo e o Estado até então. E aí esses intelectuais passaram a questionar, né? Então tem lá um monte deles, né? Tem o Galileu, tem o Descartes, tem o Bacon, né? Que foram nomes, dentre muitos outros, que marcaram essa época, tá? Do movimento humanista. Acho que Galileu era até antes, tá? Na realidade, ele não é dessa época, não. Mas o Descartes Bacon e foram esses intelectuais que eles romperam o pensamento teocêntrico, tá? Porque tudo era ligado à igreja, né? Então havia um teocentrismo, né? Tudo era a igreja. E aí eles, nesse momento, foi um marco assim que houve esse rompimento. Tá? Em que havia uma formalização, uma sistematização do conhecimento e a explicação dos fenômenos, ela não era unicamente religiosa. E aí as ciências da natureza, elas meio que inauguraram o processo do conhecimento científico, né, em termos da sua fase de experimentação. Tá? Assim, o que diferencia basicamente o científico do filosófico, que o filosófico também é racional, assim como o científico, né? Quando ele é sistematizado, ele é puramente racional. No entanto, a diferença entre os dois justamente está aqui na experimentação e na possibilidade de reprodução, ou seja, quando a gente experimenta ou a gente faz uma investigação prática, e quando a gente consegue replicar aquela prática mais de uma vez, ou seja, replicar, né, na realidade, a gente deixou de só filosofar, né, praticar a atitude filosófica, mas a gente passa a praticar o conhecimento científico. E quem inaugurou o método experimental, assim, de forma geral, né, foi a área das ciências da natureza, né, foi o estudo dos fenômenos naturais que inauguraram, vou dizer assim, o método experimental. E aí, falando um pouquinho, né, do Galileu, como eu já tinha antecipado, ele viveu, na realidade, pelo ano aqui que eu estou vendo, ele foi da época do movimento lá humanista, né? Ele foi um dos pais da experimentação, né? Então, ele, grande pensador, né, marcou a história, ele era italiano, e ele criou um termo chamado indução experimental. Tá? Indução experimental, lembra quando eu comentei? Lembra que indução é assim e dedução é assim. Né? Indução é você sair de um caso particular e você generalizar para todas as situações associadas. Né? Isso permite a criação de teorias, a criação de regras, de leis,
porque é assim, eu testei para um, funcionou, testei para outro, funcionou. E aí eu fui testando para mais alguns e funcionou, então isso quer dizer que funciona para todo mundo. Vamos supor, um teste laboratorial, um exame novo que está sendo testado, que dá o resultado que a gente deseja mais rapidamente. Então, Galileu, foi quem criou esse conceito, tá, de indução experimental. É justamente realizar experimentos específicos e aí conseguir fazer a generalização. Com isso, fazer com que ele criasse as leis, as teorias, tá bom? Aí tem também o Bacon, que participou aqui, o Descartes, eu vou falar do Descartes agora, ó, René Descartes. Descartes, ele era francês e também viveu ali mais ou menos na época daquele movimento que eu citei. Ele foi quem criou justamente esse momento histórico nosso, né, da humanidade, conhecido como método científico moderno, tá? Ele afirmava que a natureza deveria ser modificada, né? Então, não só poderia, como deveria, a nosso favor, tá? Com isso, ele foi o pai, tá? Que é considerado como sendo o pai do método científico moderno. Muito do que o Descartes desenvolveu é usado na matemática, por exemplo, né? O raciocínio lógico matemático, a resolução de problemas matemáticos, dentre outras coisas. Ele contribuiu não só para a matemática, mas assim, eu lembro disso porque, como eu sou das exatas, e aí eu lembro que acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar desse personagem, desse intelectual, foi lá. E eu lembro sempre que ele até então era associado aos problemas de geométricos, sabe, assim, que não deixa de ser um método científico. E o método experimental, aquele que foi construído, que foi inicialmente percebido nas ciências da natureza, né, ele se ampliou e foi para todas as áreas da ciência, tá? E a sistematização dele ocorre justamente dessa forma aqui, com esses 5 passos, obviamente, assim, que eu estou sendo mais simples possível, né? Claro que dentro de cada um desses passos tem milhões de coisas para se fazer, né? Mas aí, fazendo assim de forma bem simplória, bem simplificada, bem direto, são esses 5 passos que caracterizam como as etapas do método experimental. Tá? E isso, aqui tem inclusive esse 5º passo aí, é justamente aquilo que o Galileu construiu, né? O conceito de indução experimental, né? Porque a generalização, né? Induzimos, criamos as leis, né? As leis da natureza, as leis matemáticas, as leis da química, as leis da física e por aí vai, da biologia, tá? Então, olha só, a primeira, vou comentar sobre cada um deles assim rapidinho. A primeira etapa é o que ele chama de identificação de um problema. Para uma pesquisa, né, para a gente fazer uso de ciência, a gente precisa encontrar uma oportunidade, né? E essa oportunidade justamente surge com a identificação de algo que precisa de compreensão ou resolução. E é o que a gente está chamando de problema aqui. Então, é perceber algo que precisa ser tratado. E é isso que é um problema. E é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder desenvolver, né? Preciso ver, algo precisa ser feito. Quando a gente fala isso para alguma coisa, a gente encontrou um problema para resolver. Segundo, levantamento de dados. Quando a gente... vocês vão ver logo mais nos outros slides que eu vou inverter um pouquinho esse 1 e 2, tá? Mas aí muitas dessas coisas ocorrem assim de forma simultânea. Levantar dados, depois que a gente percebe que tem um problema para resolver, é a gente se informar. O que eu tenho que fazer para resolver essa situação, tá? Então, isso é o levantamento de dados. E aí vai depender, obviamente,
da metodologia que se vai usar para resolvê-lo, eu vou usar alguma técnica quantitativa ou uma técnica qualitativa, e aí esses dados, eles terão lá seus aspectos a depender da abordagem. A elaboração de hipóteses é a terceira etapa, que a gente, assim, formalmente deve construir. A hipótese é criar as nossas teorias, vou dizer assim. Responder, encontrar uma possível resposta, tá? Que ainda não é verdade, porque a gente não tem provas. Tá? Então, quando a gente não tem provas de alguma suspeita que a gente tem, é o que ele chama de respostas temporárias, a gente chama isso de hipótese. Né? Então, é uma suspeita. Eu suspeito que vai acontecer tal coisa. Tá? Então, eu estou já respondendo, né? Estou dando um veredito para uma situação, só que como eu não tenho certeza disso, então isso, até então, é uma hipótese. Tá? Que logo mais precisa ser verificada, testada, né? Vou verificar se realmente é isso que vai acontecer, né? E é o que ele chama aqui no método experimental de teste de hipóteses. Se eu testei e resultou naquilo que eu esperava, né? E aí, com o uso dos métodos científicos adequados, né, confiáveis, a gente pode, então, fazer a generalização, tá? Então, toda vez que surgir um problema desse tipo, né, eu posso generalizar e dizer que vai acontecer, vai resultar em tal coisa, tá? É claro que como a vida ela não é tão linear assim, né? Inclusive dentro da ciência, muitas das vezes, o mesmo problema leva para distintos desfechos, né? Ou seja, resultados diferentes. Mas, assim, a generalização diz o quê? Ela diz que, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, vai resultar desta forma, tá? Isso é a generalização. Não é também se engessar demais e dizer que sempre vai acontecer isso. Sempre vai ser de um jeito. Se fosse assim, muitas das coisas das nossas vidas não seriam problemas. Bem, para que um conhecimento seja considerado, então, como científico, ele precisa ser provado, né? Ou comprovado, como eu acabei de citar. Isso vai diferenciar o conhecimento científico de todos os demais, né? Porque a gente precisa ter prova. Para ter prova, a gente precisa produzir a prova. E é isso que é a experimentação. Afirmar algo por ouvir e falar sem provas não é procedimento científico. E aí pode ser qualquer outro. Pode ser senso comum, porque eu ouvi falar, né? Na minha família tem essa tradição, ou que eu já estou acostumado a ser assim, né? Então, isso é senso comum. Ou porque eu fiquei pensando, e eu acho que eu cheguei a essa conclusão. Isso é filosófico, né? Estou filosofando, não estou provando nada, certo? Ou eu posso dizer assim, é porque Deus quis assim, Deus quer que seja assim. Isso é conhecimento religioso, né? Porque eu estou usando da religião para justificar algo. A ciência é um conhecimento que não é neutro, né? Como qualquer coisa na vida, né? Nada é neutro, né? Política, economia, religião e a ciência, né? Ou seja, sempre tem um propósito, né? Sempre tem um querer, um objetivo para beneficiar, né? Vou para me beneficiar, eu quero produzir para me beneficiar meu grupo, minha família, minha classe social, né? Que seja. Sempre a ciência tem tem essa intenção, vou dizer assim, né? Esse viés, né? É um viés como qualquer coisa possui, né? Então ela tem vínculo sempre com interesses. Na saúde, eu quero desenvolver, né,
as pesquisas médicas, por exemplo, as pesquisas clínicas realizadas, sempre são feitas com o viés de busca de melhores procedimentos, melhores medicamentos, melhores exames, né? Tipo, o medicamento, por exemplo, que é produzido, sempre são substituídos, né? Medicamentos para hipertensão, por exemplo, eu sou hipertenso e eu tomo uma medicação contínua, e aí fico indo no médico sempre, né, com regularidade para ele me acompanhar, e em um determinado momento o médico decide trocar a minha medicação, porque né, agora existe uma nova medicação que ela é menos tóxica, ela é mais eficaz, né? Ela tem uma resposta mais rápida, né? Ela tem menos efeitos colaterais. Então, é sempre querendo benefício, né? E é isso que eu estou querendo me referir, assim, que a gente não entenda que essa coisa de sempre querer o benefício, sempre querer levar a vantagem. Até mas não de forma pejorativa, né? Para vantagem, para prejudicar o outro. Não é sempre assim, né? Muitas vezes é. É por isso que existe também a ética. Se a gente não tiver também não ficar usando a régua da ética, sempre enquadrando dentro da ética, as pesquisas, inclusive, ela corre o risco de ser prejudicial em algum momento, né? Não sei se vocês lembram da história também dos experimentos que eram feitos na Alemanha nazista. Inclusive foi nessa época que surgiram as documentações dos conselhos de ética, tá? Porque muita gente morreu naquela época. Essa é um marco na história, né? Da época de Hitler, dos campos de concentração. Naqueles campos, naqueles locais, as pessoas que estavam ali presas, elas eram usadas em experimentos médicos. E muitas vezes não se utilizou de ética para realizar. Induziam as pessoas a ficarem doentes, para acompanhar a evolução da doença, e deixava a pessoa morrer. Sabe? Os medicamentos que eram produzidos também, não sabia qual era o efeito que eles teriam, mas aplicavam os medicamentos nas pessoas, e se fosse bom, ok, se não fosse bom, a pessoa morria, e por isso ficava. E aí, obviamente, que muita gente naquela época também se revoltou, muitos intelectuais, governistas, né, começaram a construir, elaborar documentação para proibir essas pesquisas sem ética alguma, que prejudicasse as pessoas, tá? Então, é por isso. Sempre é buscado, sim, uma vantagem, uma melhoria de forma geral, mas tudo dentro da ética, tá? Então, a ética, ela é uma condição que ela não está desassociada com o desenvolvimento científico. A ciência e a ética, elas têm que andar juntas, tá? Então, o conhecimento científico, ele vai consistir no suporte, né? Não só para o acadêmico, mas principalmente para o profissional, né? Onde nós, né, que nesse momento estamos no momento acadêmico, mas que nós, na grande parte das nossas vidas, vivemos em ambientes profissionais, tá? Com a intenção de quê? De adotar condutas pautadas, né, obviamente, em princípios que vão nos permitir encontrar evidências, né, ter respostas para os questionamentos, justificativas, por que é feito assim, não de um outro jeito. Isso são as evidências, a gente ter a resposta para as coisas, porque a gente tem visão das coisas, a gente tem prova, né, das respostas que a gente tem. Tá? Isso, obviamente, sempre para além de impressões, né, de achismos, tá? Vale lembrar, né,
que o espírito científico, ele não é um privilégio dos cientistas. Isso reforça o que eu acabei de mostrar, né? Nós, na nossa vida profissional, também fazemos uso do espírito científico. Fazer uso do espírito científico é usar técnicas, métodos racionais, né, para desenvolver nossas atividades. O espírito científico, ele vai se caracterizar, obviamente, né, para reforçar o que eu já mostrei até agora, procedimentos, né, que são considerados como científicos, ou seja, racionais, tá? Na realização de tarefas, na resolução de problemas, sem abandonar, olha aqui, ó, o que apareceu, que eu já comentei agora há pouco, a ética, tá? E o espírito crítico, ou seja, questionador. Nós vivemos num momento da história que tudo a gente questiona muito, né? Vocês jovens são super questionadores, eu acho ótimo isso. Eu acho super bom, porque vocês têm muita evidência. As redes sociais, aconteceu lá, né, um assalto, estava lá alguém gravando, aconteceu um desrespeito, um ato de racismo, injúria racial, tinha alguém lá filmando, divulgou nas redes sociais, todo mundo fica lá também se revoltando, criticando, ou qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem muita evidência das coisas, e sempre questiona, né? Isso nos faz aguçar o espírito crítico, porque sempre tem um questionamento, por que isso, por que aquilo, mas não pode ser assim, não pode ser assado, né? E isso, eu acho, assim, aí vou dar a minha impressão a respeito do momento que vivemos, com a tecnologia avançada, do jeito que está, e que isso aguçou o espírito crítico, principalmente de vocês, que são nativos digitais, e também nossos. Eu, que já nasci antes da internet nascer, né? Depois ela veio, e nos adaptamos, né? E isso fez também a gente aguçar esse nosso olhar crítico. Bem, essa é a parte do último conhecimento, tá? Que a gente vai encerrar, né, dos tipos de conhecimento, a gente vai já entrar falando de pesquisa, tá? Mas só para lembrar, né, do que a gente já viu até então, vimos os diferentes tipos, né, de conhecimento, falamos um pouco da história para mostrar de onde eles foram surgindo, né? Falamos do senso comum, que é o primeiro tipo de conhecimento que a gente desenvolve, depois vem o filosófico, que é aquele que é mais racional, que ele tem ele tem uma lógica, mas ele não tem prova. É tudo pensado no racional, fica no campo do racional. Então, ele não vai para a prática, né? E aí é quando chegou o conhecimento científico, né, impulsionado pelo desenvolvimento do capitalismo, e aí por outros fatores históricos também, e ele colocou a mão na massa, né? Fez com que os homens não só ficassem no campo, no âmbito racional e lógico, mas foram ver se o que se pensava era fato, né? Eu quero ver, então vai tornar aquilo em fato. E aí é onde surgiu o conhecimento científico, tá bom? Então, isso fecha esse primeiro ciclo da nossa disciplina, tá? E a partir da unidade 2, a gente entra numa parte mais técnica, tá? Para começar, a gente vai falar do conceito e dos conceitos associados à pesquisa científica, que é o que eu vou apresentar já para vocês. Para fechar essa parte, só relembrando o que a gente viu, né? Falamos basicamente dos objetivos da ciência, falamos do método do conhecimento científico, conceituei ciência, né, e falei dos campos, né, aqueles 3 grandes campos, o empírico formal, o formal e o hermenêutico. Falei de alguns poucos personagens, né, Galileu, Descartes e do Bacon.
foram personagens dentre muitos e muitos e muitos que contribuíram para o desenvolvimento científico. Deixa eu fechar aqui, tem um barulho ali fora, minha janela. Falei das etapas do método experimental, né, que é o principal aspecto do conhecimento científico, e fiz um desfecho, né, trazendo fazendo uma breve discussão sobre o uso da ética na ciência, né, porque não dá para fazer ciência sem ética, tá? Se a intenção é sempre beneficiar a todos ou a maioria, né, se a gente não tem práticas éticas nesse desenvolvimento, a gente pode justamente para o outro lado, o oposto, ou seja, prejudicar a maioria ou todos, em vez de beneficiar. Nossa bibliografia de sempre, tá? É o nosso livro-texto, já está aí na norma BNT, né? É um livro com 2 autoras, e é um livro da nossa instituição, que a gente usa para a disciplina. Façam lá as atividades, tá bom? Você já pode fazer, então. E aí a gente pode ir para a nossa segunda parte. Até aqui tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Fiquem à vontade, enquanto eu vou preparando o nosso outro slide. Ou mesmo se vocês tiverem algum questionamento que não esteja relacionado ao que eu comentei aqui, tá? Fiquem à vontade também. Vamos aproveitar esse nosso encontro, porque eu sei que a gente, com esse distanciamento social, a comunicação, ela fica, de certa forma, prejudicada, né? Então, deixa eu preparar aqui o slide. Só um pouquinho. Professor. Olá. É a Luana. Oi, Luana. Professor, eu estava sem acesso ao AVA, né? Sim. Eu pedi algum exercício para ser entregue, alguma coisa, ou só tem mesmo os exercícios referentes às aulas que estão sendo gravadas? Mas eu vou reabrir uma atividade que estava prevista para encerrar hoje, mas teve mais colegas também que não conseguiram fazer, então eu vou reabrir uma atividade. Daqui a pouco eu mostro o meu AVA e eu vou indicar onde que ela vai ser publicada. E aí você aproveita e faz, tá bom? Não, eu acredito. Tem uma atividade lá que era para ser entregue hoje, realmente, que eu fiz, que é direto no AVA, né? Ah, você fez? Ah, então era só aquela. Ah, tá bom. É porque o que acontece? Eu tive acesso ao AVA e o meu AVA ficou depois travado. Eu tive que mandar a mensagem para eles, perdi algumas coisas, vou até ver se eu não perdi a atividade do senhor que eu tinha feito. Tá bom. Aí, se é perdida, qualquer coisa também eu entro em contato para poder avisar. Sim, claro. Você está lá no grupo de WhatsApp? Não. Não. Como é que eu faço para entrar? Você não está logada pelo EduMeio, não, né? Não, eu estou pelo Teams. Tá. Então, depois eu te passo meu número para... Você me passa seu número, eu te adiciono. Tá, posso falar? Eita, peraí. Deixa eu pegar o papel. Peraí, Luana. Tá, aí eu te adiciono. Pode falar. O DDD é 31. Tá bom. É 9 8768 9029. 9029, tá bom, Luana Ribeiro. Tá bom, Luana, eu vou te adicionar. Eu te adiciono, vou deixar até aqui perto do meu celular e eu te adiciono no grupo, tá bom? Se alguém também não estiver no grupo de WhatsApp que a gente tem da disciplina, me avisa, me passa o número que eu adiciono lá, tá bom? Obrigado, professor. Por nada. Então vamos lá. Então, já apareceu aí, né, meus slides, né, para vocês. Então, a gente está começando a unidade 2. Olha só que rápido. Gente, como o semestre voa, né? A gente já está... Esse é meio de prova já, né? Mais uma vez, para lembrar vocês, as questões que constam na prova são as questões do AVA, sabe? Essas questões que vocês fazem de atividade diagnóstica,
atividade de aprendizagem, por isso que eu insisto para que vocês façam, e que vocês guardem essas questões, tá? Façam print de tela, ou copia e cola num Word, montem um banco de questões de vocês fora do AVA, para vocês não ficarem dependentes do AVA, sabe? Porque eu sei que, às vezes, muitas vezes ele sobrecarrega, ele fica fora do ar, é um sistema computacional como qualquer outro e sujeito a falhas, né? Então, para a gente não ficar, se não ficar sendo pego de surpresa, façam isso. E aí vai ser um histórico que vocês estarão construindo com as questões que poderão constar na prova. Eu geralmente eu pego 10 dessas questões, tem aquela também a avaliação da unidade, né? Todo fim de unidade tem 5 questões de múltipla escolha também. Minha prova toda é de múltipla escolha, tá? Então, já estou avisando, geralmente são 10 questões de múltipla escolha. E também as questões do livro podem compor, tá? Então, vocês têm aí a AVA e o livro, tá? Já sabem de onde podem sair questões para a nossa prova, tá? Questões de múltipla escolha sempre com uma alternativa correta. Vamos lá? Unidade Professor, ensino 2. Olá. Boa noite. Oi. Meu nome é Thaís e eu também não estou no grupo do Thaís. WhatsApp. Então, anoto já, Thaís. Tá, obrigada. Espera aí. Então, só um pouquinho. Gente, só um minutinho, tá? Porque senão a gente não... Se a gente não aproveitar esse momento, né? Fala aí, Thaís. 19 Tá. 99176 6592. 917665 92. Tá bom. Obrigada e desculpa interromper. Não, tudo bem. Por favor, quem não estiver, me comunica já, tá? Para a gente agilizar isso aí. Eu também não estou não, professor. Posso falar Não. o número? Quem está falando? Rafael. Rafael Renzete. Rafael o quê? Renzete. Rinzete? Isso. Fala aí seu número, Rafael. É 19 Tá. 984 984 06 06 4074. 4074. Deixa eu ver. Tá bom. 98406 4074. Então tá bom. É isso aí. Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu só olhar ali a hora, né? Oi, alguém falou. Eu também não estou no grupo. Eu também não. Quem está falando? Opa, vamos aproveitar, então, esse momento. Né? Então, peraí. Acho bom eu tirar da gravação para ficar registrado, né? Vocês não acham? Rapidinho. Eu